Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus registrada no livro dos Salmos, de número 42, o verso 5, traz uma palavra impressionante para nós, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de fortalecimento aos nossos corações, nesta noite em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus para cada um de nós: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu quero repetir essa última parte. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muito obrigado a Deus pela tua palavra viva e eficaz nesta noite tão preciosa para nós, em que vamos celebrar a tua mesa, celebrando a ceia do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra venha nos consolar, nos fortalecer e nos abençoar nesta noite, e que ela cause as transformações necessárias que o Senhor requer de cada um de nós. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Esse texto traz algo que estava acontecendo no coração do salmista, e algo que, por vezes, acontece em nossos corações. Por vezes, somos assaltados por uma perturbação, por uma tristeza, e aqui nós temos algo muito interessante, o salmista conversando com a sua própria alma, com o seu próprio coração, perguntando, questionando por que ele está tão triste. Todos nós passamos por momentos de lutas, por momentos de dificuldades, por momentos de abatimento, e isso mostra que às vezes estamos de joelhos diante de uma situação tão difícil como esta que nós estamos vivendo neste tempo de pandemia. Ficamos fragilizados, ficamos impotentes, a nossa fé tem sido testada e tem sido colocada à prova, e o nosso conceito de fé e aquilo que nós cremos como fé também tem sido colocado à prova. Achávamos que fé era uma alavanca que move o coração de Deus. Muitos entendiam até chegar essa pandemia que fé é algo que vai fazer com que a gente possa orar a Deus, e se nós tivermos muita fé, essa fé vai mover o coração de Deus para fazer aquilo que nós estamos pedindo. E quando Deus não realiza aquilo que nós estamos pedindo, nós achamos então, e somos julgados porque a nossa fé é pouca. Mas nós temos aprendido algo completamente diferente. Nós temos aprendido que Deus é imutável. As nossas orações não podem mudar o coração de Deus e o propósito de Deus. Mas as nossas orações mudam o nosso coração. As nossas orações mudam o nosso conceito diante das lutas e das dificuldades. E assim nós aprendemos a submeter o nosso coração à vontade de Deus. Por isso que o salmista vai perguntar ao seu coração. É como se a razão estivesse perguntando ao coração: por que você está tão triste? Porque a razão, ela tem uma convicção. E a convicção do salmista é que Deus é o seu Senhor e que ele pode colocar a sua esperança em Deus,
porque ainda o louvará e que ele tem convicção de que o Senhor é o seu Salvador e o seu Deus. Diante disso, irmãos, e diante dessa primeira parte do texto, quando o salmista pergunta ao seu coração, à sua alma, por que ela está triste, por que ela está perturbada, abatida, o fato é que as circunstâncias deste mundo assaltam os nossos corações com dois males que acabam nos atingindo profundamente. E o primeiro mal é o desânimo. Desânimo é a ausência de entusiasmo, a ausência de vontade, a ausência de coragem. Tantas vezes, nós nos pegamos desanimados de fazer a obra do Senhor. Nós nos pegamos muitas vezes desanimados e pensamos, diante dessa tribulação, o que me resta, o que me serve louvar a Deus, o que me serve acordar de manhã, ler a palavra, buscar a Deus em oração, se eu estou enfrentando lutas, e eu continuo enfrentando lutas, eu continuo enfrentando dificuldades em minha vida, na vida da minha família, na minha vida profissional, sentimental, relacional, na questão da saúde. Às vezes parece que as coisas não mudam, e isso vai nos desanimando, vai nos abatendo, mas o salmista está dizendo para nós colocar a nossa esperança em Deus, porque nós ainda vamos louvar a Deus. Este processo é necessário, porque Deus tem trabalhado, Ele tem aproveitado todas essas situações para fazer com que cada pessoa possa se aproximar dEle, com os corações quebrantados, dependentes, mas animados. Podemos ficar tristes, sim, mas é por pouco tempo, pois Jesus é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Não podemos desanimar diante da circunstância, porque nós temos que entender que o Senhor está conosco, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fortalecer, vai nos dar coragem e vai colocar o seu desejo no nosso coração para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, o segundo mal que atinge o nosso coração é a inquietude. Inquietude é a condição de uma pessoa que está inquieta. É o estado que demonstra uma falta de sossego, alguém que não consegue repousar. Em outras palavras, ansiedade. E ansiedade é algo complicado, porque a ansiedade detona em nós falta de fé em Deus. É claro, se nós começarmos a olhar só para as circunstâncias que nós estamos vivendo neste mundo, se nós começarmos a olhar as lutas que está à nossa volta, se começarmos a olhar a tempestade que se abate sobre nós, e nós não olharmos para Deus, cabalmente nós ficaremos ansiosos. E o apóstolo Pedro tem nos orientado na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, quando ele diz, lance sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Nós precisamos colocar em Deus toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Dia desse estava conversando com uma irmã querida e ela disse, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de ir ao médico, eu tenho medo do diagnóstico, eu tenho medo de ficar perto das pessoas, porque as pessoas começam a dizer sobre esse tempo terrível que nós estamos vivendo, e eu tenho medo, eu não vou no médico, eu não quero ir na igreja, porque eu tenho medo. E eu disse para ela que nós precisamos enfrentar esse tempo tão difícil,
na dependência do Senhor. Confiar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Mas é necessário irmos ao médico, é necessário o tratamento, é necessário a busca de uma vida melhor, é necessário sim prosseguirmos com a nossa vida confiando em Deus, fazemos aquilo que temos que fazer, não deixar de participar das coisas da igreja. Muitas pessoas neste tempo desanimaram, estão sim abatidas, estão sim perturbadas, não querem nem vir mais à igreja. É claro que há uma questão social e questão de saúde muito séria, mas também é necessário estarmos na igreja com os protocolos, com os cuidados. É necessário nós estarmos buscando a Deus como igreja, como comunidade, como congregação, para que possamos orar uns pelos outros, para que possamos aprender da palavra de Deus e consolar e fortalecer uns aos outros. Diante daquilo que nós estamos passando, nós temos que aprender como salmista nesta noite, que diz ao seu coração. E aqui nós devemos lembrar, o nosso culto a Deus é um culto racional, é o culto da razão. Nós sabemos que estamos afligidos, sabemos que estamos preocupados, que enfrentamos lutas e dificuldades, mas também sabemos e cremos e temos certeza que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa salvação, que nós vamos louvar, continuaremos louvar a Deus pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Nós sabemos pela razão consciente e pela palavra dEle, que Ele é o nosso Salvador e que Ele é o nosso Deus. E nós precisamos dizer isso ao nosso coração. O nosso coração que muitas vezes tende para o mal, nosso coração que muitas vezes não quer crer em Deus, nosso coração, nosso sentimento que às vezes não quer confiar em Deus, mas nós precisamos levar cativo a nossa mente, acorrentada aos pés do Senhor, e saber e crer que o Senhor é o nosso Salvador. O Salmo 32, o verso 8 do salmista vai dizer para nós algo muito interessante, que ele vai colocar em nossos corações, que está dito assim no verso 8, Deus dizendo, eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Deus vai cuidar do seu povo, Deus vai cuidar de você. Você precisa ditar isso ao seu coração, tendo a certeza, a convicção pela razão que o Senhor vai cuidar, vai abençoar você. O texto diz o seguinte, o Senhor é o meu Salvador. Quando nós pensamos em Deus como nosso Salvador, nós pensamos que Ele nos salvou da condenação do pecado. Vida eterna. Somos peregrinos neste mundo. Por mais lutas que enfrentamos aqui, quando nós partimos deste mundo, estaremos na presença do Senhor. Então nós somos livres da condenação do pecado. Deus nos salvou do poder do pecado. O diabo não mais influencia as nossas vidas, por isso que a todo momento a nossa mente salva, a nossa mente regenerada por Jesus, pode dizer ao nosso coração que pende para o pecado, que nós estamos livres do poder do pecado pela santificação da nossa vida. E finalmente, o Senhor nos salvará da presença do pecado, porque um dia estaremos com o Senhor e não teremos mais a presença do pecado em nossa vida. Na nossa glorificação, seja ela pela morte, seja ela na volta do Senhor Jesus, nós estaremos livres da condenação do pecado. Quanto a isso, Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 55, quando ele diz, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós podemos confiar que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Deus. Sendo Deus, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos aconselhar a tomar as atitudes corretas, a tomar as decisões corretas. E Ele vai cuidar de cada um de nós. Nesta noite, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós podemos declarar ao nosso coração: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Põe a sua esperança em Deus, pois Ele é o meu Salvador. Põe a sua esperança em Deus, pois Ele é o meu Deus. Note que o final do texto do Salmo 42, 5, ele é imperativo. Ele está dizendo, ele está declarando com convicção que Deus é o seu Salvador, que Deus é o seu Deus. Que nesta noite, quando vamos participar da mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor, que eu e você possamos declarar com convicção, falar ao nosso coração e à nossa alma: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com você neste momento, antes de nós começarmos a participar da mesa do Senhor, através da celebração da ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Somos gratos, ó Deus, porque apesar das lutas e dificuldades, nós sabemos que o Senhor está conosco, está nos orientando, está nos abençoando, está nos direcionando, está nos aconselhando, está nos ensinando. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém.